Isso aqui é um Samsung A02, tá? Samsung A02. Veio de outra assistência aqui da cidade, onde foi constatado curto na placa. Na verdade, condenaram na outra assistência, né? Levaram para outra assistência e deram o orçamento para cliente, que seria a placa principal em curto, tá? Ó, normalmente se acha o curto na placa, tá bem? Normalmente quem faz análise de placa, quem trabalha nessa área tem um pouco de noção, tem que ter. Aí o que eu fiz? Ela veio aqui e perguntou para mim se eu arrumaria. Eu disse para ela: olha, eu analiso o aparelho para a senhora tem que deixar o aparelho aqui, eu vou analisar, vou ver se é viável ou não consertar o seu aparelho. Tá, o que eu fiz? Eu desmontei o celular, tá? E retirei as blindagens para a gente fazer a medição, porque o aparelho na fonte ele dava 0,5 ampere de resistência. Ele estava tendo um consumo de 0,5, onde era para estar zerado na fonte, tá bem? Aí o que aconteceu? Eu constatei, tá com alto consumo. Não é um curto grande, porém não deixava o aparelho ligar, o aparelho não entrava em funcionamento e o aparelho também não carregava. Então, seria diagnóstico morto. Ok. Aí o que eu fiz? Eu retirei as blindagens, arranquei as blindagens fora, onde protege, e aí testei, deixei o aparelho ligado na fonte e fiz o teste para ver onde teria um curto. E aí o que aconteceu? Ele acabou aquecendo nessa área aqui. Essa área aqui seria a área que chamam de PMIC, tá? Que seria a distribuição de energia de dentro do aparelho. Para cá ele recebe a carga para carregar a bateria, ele gerencia essa parte, ele envia o sinal de iluminação para a tela, onde mais se usa e consome energia. Ele envia para o processador, isso aqui seria processador e a memória RAM, tá? Analisando essa área aqui, primeiramente eu achei um curto aqui, ó, neste ponto aqui, que seria que tinha um capacitor aqui, um curto total. Eu fiz a remoção desse capacitor, tá? Mas mesmo assim, o capacitor, eu testei ele fora, ele estava em curto. Mesmo assim, ele ainda tinha um consumo, um pouco menor, mas tinha. Aí fazendo análise, não estava aquecendo, não tinha aquecimento. Aí eu fui fazendo análise e fui medindo capacitor por capacitor, até que eu cheguei neste capacitor, que aqui eu removi. Talvez não vai dar pra ver, a câmera do celular não é boa. Aqui, ó. Vou trocar aqui. Aqui. Não dá pra ver. Bom, achei um curto aqui nesse capacitor. Botei na fonte de novo. Deu, terminou. Sumiu o curto da placa. Ok? Ok. Aí eu peguei, liguei a bateria e botei no carregador. Tá aí. O aparelho estava completamente morto. Nada mais era que um capacitor em curto, onde fechava o curto e dava o curto total na placa. Ela entrava em proteção, não deixa ativar nada, não funciona nada. Aí, ó, salvamos o aparelho da cliente sem precisar trocar a placa, sem precisar de transtornos de arquivo perdido e tudo, até porque não afetou essa parte do aparelho. A cliente vai conseguir um serviço, vai sair mais barato e não vai ter o transtorno de ter que botar os seus arquivos tudo de volta para dentro. Valeu, pessoal!